Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 17 aí do volume 4, né, o 431, 13 de novembro de 1900. Vê as muitas misérias humanas, o rebaixamento e despojamento da igreja, a mesma degradação dos sacerdotes. Depois de ter passado vários dias de privações amargas, tendo recebido a Santa Comunhão, no meu íntimo vi 3 crianças. Era tanta sua beleza e igualdade que pareciam os 3 nascidos de um mesmo parto. Minha alma ficou surpreendida e estupefata ao ver tanta beleza encerrada no círculo de meu interior, tão miserável. E mais crescia meu assombro porque via estes 3 meninos como se tivessem na mão muitas cordas de ouro, com as quais se amarravam totalmente a mim e ligavam todo o meu coração a eles. Então, como se cada um tomasse seu lugar, começaram a discutir entre eles, mas eu não entendia e não encontro palavras para poder repetir sua altíssima linguagem. Só posso dizer que em um abrir e fechar de olhos vi as tantas misérias humanas, a degradação e o despojamento da igreja, a mesma degradação dos sacerdotes, que em vez de ser luz para os povos, são trevas. Então, toda amarga por essas cenas, tenho dito: Santíssimo Deus, dá a paz à igreja, faz que lhe restituam o que lhe tiraram. Não permitas que os maus riam nas costas dos bons. E enquanto dizia isso, as crianças disseram: São arcanos incompreensíveis de Deus. Dito isso, desapareceram e eu retornei em mim mesma. Então a Luísa viu, né, enquanto eles estavam ali discutindo, e ela não entendia o que eles estavam dizendo, né, que a Santíssima Trindade maravilhosa, né, ela tentou descrever ali a beleza muito enorme, absurda, né, altíssima beleza que estava entre os 3 meninos ali que ela viu, né, ficava toda encantada ali com eles. Eu gostaria de ter, né, essa visão, imaginar. Eu não consigo imaginar, deve ser coisa muito uau, né? Então eles estavam discutindo, mas ela não conseguia entender. Mas para poder ela participar de alguma coisa, eles fizeram ela ver essas misérias humanas. Eu acho que é o nosso tempo de hoje, que a nossa igreja está bem assim, muito, muito triste mesmo, né? Na época do Papa Francisco também, bem complicado. Então a degradação e despojamento da igreja, essa mesma degradação dos sacerdotes, a gente vê que está assim mesmo. E eles não estão sendo luz para os povos, são trevas, verdade. Então, toda amarga. Então, eu vejo assim, que é o tempo nosso que a gente está vivendo, porque a igreja está bem complicada. Aí, ela fala aqui: Santíssimo Deus, dá a paz à igreja. Faz que lhe restitua o que lhe tiraram. Não permitas que os maus riam nas costas dos bons. E aí ele fala, né, as crianças disseram, são arcanos incompreensíveis de Deus. Aí quer dizer que é necessário, né? São arcanos, essas coisas são incompreensíveis, que a igreja está passando por tudo isso, mas precisa passar, né? Essa realidade. Não permitas que os maus riam nas costas dos bons, é o que está acontecendo. Muitos dos padres maus estão rindo nas costas dos padres bons. Muitos bispos maus estão rindo nas costas dos bispos bons. Acontece muito isso. Mas é uma necessidade que aconteça, porque são arcanos incompreensíveis de Deus. Então Deus está permitindo que a igreja passe por isso, porque são arcanos incompreensíveis, que a gente não entende, mas dentro da proposta do divino são reparações, são necessidades reparatórias, né? São equilíbrios de justiça que precisa acontecer, né? E no volume 432, 14 de novembro de 1900, a rainha mãe conforta Jesus e transporta a Luísa para o purgatório. Esta manhã, ao vir o meu adorável Jesus, me transportou para fora de mim mesma e me pediu um consolo às suas penas, e não vendo nada, disse: Meu docíssimo amor, se a rainha mãe estivesse aqui, ela poderia reanimar-te com seu leite, porque eu não tenho outra coisa que misérias. Nesse momento veio a Santíssima Rainha, e eu imediatamente lhe disse: Jesus sente a necessidade de um alívio, dá-lhe o teu docíssimo leite, para que ele fique aliviado. Então nossa amadíssima mamãe lhe deu o seu leite, e meu amado Jesus ficou todo aliviado. Depois, dirigindo-se a mim, me disse: Eu me sinto confortado.
Também você se aproxime dos meus lábios e beba parte desse leite que eu recebi de minha mãe, para que possamos ficar ambos reanimados. Assim o fiz, mas quem pode dizer a virtude daquele leite que saía da boca de Jesus, que continha tanta, que parecia uma fonte imensa, que embora bebessem todos os homens não diminuiria em nada. Depois disso giramos um pouco pela terra. E em um lugar parecia que estavam pessoas sentadas ao redor de uma mesinha que diziam: haverá uma guerra na Europa, e o que será mais doloroso é que é produzida por parentes. Jesus escutava, mas não dizia nada a respeito disso. Por isso não estou segura se acontecerá ou não. Sendo os julgamentos humanos mutáveis, e o que hoje dizem amanhã desdizem, depois transportou-me para dentro de um jardim onde sobressaía um edifício grandíssimo, como se fosse um mosteiro, povoado de tanta gente que era difícil contar. Meu adorável Jesus, à vista daquela gente, se virou de costas e se abraçou a mim, pondo sua cabeça apoiada em meu ombro junto ao pescoço e me disse: minha querida, não me faça vê-las, senão sofreria muito. Também eu o abracei e, aproximando-me dessas almas, disse: ao menos digam-me quem são. E ela respondeu: somos todas almas do purgatório. E nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. E como não se satisfazem, nós estamos obrigados a estar aqui, longe de nosso Deus. Que pena é para nós, porque Deus é para nós um ser necessário, do qual não podemos prescindir. Sentimos uma contínua morte que nos martiriza, no modo mais impiedoso. E se não morremos, é porque nossa alma não está sujeita a isso. Assim que sofredores como estamos sendo privados de um objeto que forma toda a nossa vida, imploramos a Deus que faça sentir aos mortais uma mínima parte de nossas penas, privando-os do que é necessário à manutenção da vida corporal, a fim de que aprendam, por sua própria conta, como é doloroso estar privado do que é absolutamente necessário. Depois disso, o Senhor levou-me para outro lugar, e eu, sentindo compaixão por aquelas almas, disse: como, ó meu bom Jesus, viraste o teu rosto daquelas almas benditas que tanto suspiram, enquanto bastava só fazer-te ver para que ficassem livres das penas e ficassem beatificadas? E ele: minha filha, se eu me mostrasse a elas, como não estão ainda de todo purgadas, não teriam podido sustentar minha presença. E em vez de lançar-se entre os meus braços, confundidas se teriam retirado e não teriam feito outra coisa que aumentar o meu martírio e o seu. É por isso que eu fiz assim. Então, tadinho, né? Tadinho de Jesus e tadinho das almas, né? Que situação, é bem compreensível, a gente entende. Que as almas purgantes ainda não estavam ainda purgadas, precisavam purgar para poder ver a Deus. Se vê a Deus, fica um sofrimento muito grande, porque não podem se aproximar dele. E ele também fica triste porque elas não podem, né? Ai, que triste. Mas é muito difícil. Aí elas falam uma coisa importante, né? Que a libertação delas está condicionada. E essas informações são muito importantes, gente. Se você guarda essas informações, você vai saber tudo sobre purgatório, sobre como funciona na cabeça de Jesus essa realidade das almas, como muitas pessoas aqui na Terra estão, né, também presas às almas do purgatório, né? Por que muitas almas ficam aqui resolvendo coisas, né, demorando para morrer? Então, tem várias situações aí que também tem a ver com as almas do purgatório, né? Porque ela fala que a libertação do purgatório está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. Então, imagina, você morreu, aí você não conseguiu realizar certas coisas em vida, porque você não deu atenção para essas coisas, ou não conseguiu, alguma coisa atrapalhou você. Você foi salvo, mas ficou alguma coisa de legado para trás, que você deveria ter feito. Perdoar pessoas, né, passar a herança para pessoas, né, alguma justiça da família tinha que ser feita ainda, né? Aí você deixa isso nas mãos de outras pessoas, você deixa na mão dos seus filhos, para que os seus filhos resolvam as coisas. Ai, Senhor, que coisa triste. Já pensou e se os filhos não conseguem? E se são pessoas egoístas, que não estão nem aí, que não têm Deus no coração? Aí essas almas ficam no purgatório o resto da vida e nunca saem, né? É muito difícil, por isso que não é bom ir pro purgatório, gente. Não vá pro purgatório. Resolva suas pendências aqui tudo. Resolva tudo que você puder para não ir pro purgatório, mas nem por reza braba, né? E se você viver na divina vontade, você não vai pro purgatório. Então, se concentra para viver na divina vontade, né? E aí você vai ficar livre dessa realidade. Aí, quanto a Luísa, Nossa Senhora, né? O leite que Jesus toma, amém, amém, amém. Né? Não tem muito o que comentar sobre isso, só, né, ficar sempre encantada com toda essa experiência mística, né, que a Luísa recebe, né,
que a Luísa experimenta, que a gente, né, não, só vamos esperar isso um dia, quem sabe no céu, né? Aqui não temos essa oportunidade, mas tá bom. Seja feita a vontade de Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 13 de novembro de 1900. Vê as muitas misérias humanas, o rebaixamento e despojamento da Igreja e a mesma degradação dos sacerdotes. Depois de ter passado vários dias de privações amargas, tendo recebido a Santa Comunhão, no meu íntimo vi 3 crianças. Era tanta sua beleza e igualdade que pareciam os 3 nascidos de um mesmo parto. Minha alma ficou surpreendida e estupefata ao ver tanta beleza encerrada no círculo de meu interior tão miserável. E mais crescia meu assombro, porque via a estes 3 meninos como se tivessem na mão muitas cordas de ouro, com as quais se amarravam totalmente a mim e ligavam todo o meu coração a eles. Então, como se cada um tomasse seu lugar, começaram a discutir entre eles. Mas eu não entendia, e não encontro palavras para poder repetir sua altíssima linguagem. Só posso dizer que, em um abrir e fechar de olhos, vi as tantas misérias humanas, a degradação e despojamento da Igreja, a mesma degradação dos sacerdotes, que, em vez de ser luz para os povos, são trevas. Então, toda amarga por estas cenas tenho dito: Santíssimo Deus, dá paz à Igreja. Faz que lhe restituam o que lhe tiraram. Não permitas que os maus riam nas costas dos bons. E enquanto dizia isto, as crianças disseram: São arcanos incompreensíveis de Deus. Dito isto, desapareceram e eu retornei em mim mesma. Então, ela tinha recebido a comunhão e viu a Santíssima Trindade no interior dela, né? Interessante. E ela via uma corda, né? Uma corda de ouro que amarrava eles ao coração dela. E aí ela não entendia o que eles estavam falando, mas eles mostravam a degradação humana. Ela viu tantas misérias humanas. As misérias humanas, a degradação e despojamento da igreja, a degradação dos sacerdotes, que em vez de ser luz para os povos, são trevas. Então é o que a gente está vendo hoje, né? No nosso tempo. E engraçado, hoje, num sonho, Deus me mostrou as misérias humanas, uma coisa assim, muito. Não consigo explicar direito tudo assim, é um sonho meio confuso, mas assim, é bem estranho. Eu tava e é até engraçado, eu tava na casa da esposa do Gustavo Lima. Meu Deus, que coisa mais estranha. Eu nem. Meu pai, olha que coisa estranha. Mas enfim, eu tava lá, na casa dela, conversando com ela. E o filhinho deles, conversando um monte de coisa. Eu fiquei a noite toda conversando com essa mulher. Conversando na casa dela. E de repente, aí ele aparece lá e todo estranho, assim, ele muito estranho, e só pensava em dinheiro, em bens, em dinheiro. Aí apareceu uma confusão lá e eu saí de uma confusão por causa de pessoas atrás dele, por causa de dinheiro, de corrupção, essas coisas, assim, umas coisas estranhas. E aí eu saí, fui embora. E aí os empregados dela falou assim, fala pra ela que eu quero me despedir dela, não é para ela, porque ele tinha chegado, né? Tipo assim, ele chegou, então eu vou sair. E fica aí resolvendo as coisas com ele, né? E ela ocupada lá com essas coisas, os problemas dele por causa de dinheiro, de não sei o que, um monte de coisa. Aí eu fui lá, peguei minhas coisas escondido e ela percebeu e falou com os empregados dela, fala para ela voltar que eu quero despedir, falar com ela e não sei o que. E na hora que eu saí, eu voltei para falar com ela e os empregados falando assim, é, ela não tem problema nenhum, ela é muito feliz, ela não tem problema, você não precisa ficar, porque parece que eles viram que eu tava preocupada com ela, uma coisa assim. Não precisa você se preocupar com ela, não. Ela é muito feliz, ela não tem problema nenhum. Eu falei assim, vocês não estão enxergando, não. Vocês não enxergam, não. Ela não é feliz, não. Ela não tem felicidade nenhuma naquela casa. Naquela casa não existe felicidade. Vocês são cegos. Não tá enxergando o monte de problema que tem lá. O dinheiro deles é um problema.
eles não estão felizes. Ela não sei explicar direito, mas mais ou menos assim. E eu voltei e falei para ela assim: cuida da sua alma, cuida do seu filho, da alma do seu filho, cuida dele, cuida da alma do seu filho, cuida da sua alma. E abençoei ela e saí, foi embora. Aí eu fiquei lembrando, né, que ela falou que viu as misérias humanas. Eu vi uma miséria tão grande, não sei nem colocar em palavras, mas o que eu vi assim nessa cena, né? Uma miséria muito grande. É roubo, era tipo, não era roubo, não sei explicar, não, gente, era muita coisa estranha. Não sei, a pessoa vivendo só para o dinheiro, para o poder, para a fama, e só isso. Não tinha felicidade ali, não tinha mais nada, só tinha isso, só o dinheiro como um deus, assim, na casa da pessoa. Só isso que tinha, uma degradação terrível. E os empregados encantados, achando assim, ela é a pessoa mais feliz do mundo. Então ela não tem problema nenhum. Mas aqui ela falou muito também da degradação, ele mostrou para ela as misérias humanas, a degradação e o despojamento da igreja, e a mesma degradação dos sacerdotes. Então a gente vê também, né, cenas dolorosas na igreja hoje, muito tristes. Muitos sacerdotes não, ao invés de levar luz, leva trevas às pessoas, porque fala, né, do que o coração tá cheio. O coração tá cheio de trevas, de apego humano, de apego terreno, de apego com a terra. E é isso que eles levam, muitos para os fiéis. É muito triste. Mas aí ela fala para ele, tira isso, né? Não permita que os bons, ela fala, Santíssimo Deus, dá paz à igreja, faz que ele restitua os que ele tiraram, não permita que os maus riam nas costas dos bons. Aí ele fala que são arcanos incompreensíveis de Deus, porque então é necessário acontecer essa purificação na igreja. A purificação, aí ele fala muito da igreja no livro do céu, né? Mas aí ele fala que a purificação é necessária, que, que é uma purificação necessária. Essa perseguição vai vir de dentro mesmo da igreja, que a igreja é necessário, por justiça, passar por essa purificação, essa perseguição. Ser crucificada como Jesus, como sua cabeça, para ressuscitar. Assim como a cabeça, assim como aconteceu com Jesus, vai acontecer com o corpo místico dele. Vai ser perseguido, crucificado e vai praticamente parecer que está morta e vai ressuscitar. É, aí ontem eu lembrei, enquanto eu estou meditando aqui falando, lembrei de ontem, num grupo a gente tá, eu e meu marido tá fazendo uma espiritual, fazendo preparação, né, para trabalhar no encontro da igreja. E aí tem algumas reuniões antes, né, de espiritualização. Aí eu fiquei pensando, Jesus, porque eu fiquei assim, né, eu fiquei tão estranha, é, que a gente estava falando de Santa Rita de Cássia. Aí teve uma hora que uma moça falou assim, era pra gente refletir sobre a vida dela, né, de Santa Rita, né? E ela, e ela falou de um jeito que deu a entender assim, ela falou assim, o que mais chama atenção, era pra gente falar, o que mais chama atenção na vida de Santa Rita, pra você. Aí ela falou, todo mundo falou dos estigmas, né? Aí ela falou assim, os estigmas me chamam atenção, mas assim, é uma coisa que é, tipo assim, que é dela, né? Que é uma coisa dela, que só ela sendo santa que pode, só porque ela é santa, que ela pode pensar em participar das dores de Jesus. Que é uma coisa assim exclusiva dela, que é santa, que a gente não pode nem pensar nisso, que isso é uma coisa que é para ela que é santa, a gente não. Aí eu fiquei caladinha, eu não conseguia falar nada, tá? Sabe? Eu fiquei assim, é, eu fiquei, passa assim, não sei explicar a palavra. Eu não conseguia falar nada, fiquei sem reação, não sei explicar, gente, direito assim, mas é como se fosse assim, falou assim, o que é que te chama atenção? Eu fiquei olhando assim, olhando as pessoas falar, mas eu não queria falar nada, não, eu fiquei só refletindo o que elas estavam falando, né? E ela falou assim, eu fiquei triste,
fiquei, assim, um pouco triste, né, pela forma como as pessoas veem a santidade. "Ah, isso é só para ela". E eu falei aí eu fiquei refletindo: "Jesus, o que que aconteceu, né? Que eu tive essa reação, né?". É de Deus, né, porque ele quer que a gente entenda que a santidade é para todos. E porque é o jeito que ela falou, deu a entender assim, no coração dela, ela entende assim: "É para ela isso, é só para ela". Ela foi escolhida por Deus para ser santa, e ela e ele fez ela participar das dores dele, e a gente só tem que ficar pedindo ajuda para ela, a gente não tem nem como se aproximar dela. É uma coisa que é dela, então a gente nem precisa nem pedir para Jesus para participar das dores dele, para ser santo, para ser santo, não tem como, é só ela. O que me deu uma dor é só ela, é dela, e é Deus que escolhe. E assim, isso é o pensamento de muitas pessoas, eu mesma tinha esse pensamento, que santo é quem está lá no altar, que foi reconhecido e que é para aquela pessoa. Então isso é tão ruim, isso afasta a gente de Deus tanto, porque a gente pensa assim: "Isso é deles, é para eles, então eu não tenho como me aproximar disso". Eu só fico pedindo para ela interceder por mim, e eu nem faço isso nenhum, e aí a gente não faz nenhum esforço, nenhum pensamento para viver também o que ela viveu, para viver a santidade. E a gente sabe ainda, né, que Jesus quer a santidade divina. Então eu fiquei assim, aí eu vi, ele tá falando, né, da degradação da igreja, da situação da igreja e tudo. Eu lembrei disso porque a gente vê muito esse pensamento na igreja, né? Muito esse pensamento na igreja, de veneração dos santos, é venerar os santos, mas se vê muito longe, muito como uma coisa inalcançável, que foi Deus que escolheu eles, e Deus escolhe, e a gente tem que ficar só olhando para a vida deles, mas não, porque assim, só olhando para a vida deles e pedindo a intercessão deles, a ajuda deles, para a gente viver a nossa vida do nosso jeito, sem mudanças. Tipo assim, ela é um exemplo para gente também, bom, viver a santidade. Ainda mais a gente tá refletindo, ela é casada, ela tem filhos. Então Deus deixa os santos para a gente olhar para eles e ver, é também é um convite. O santo é um convite para a gente também ser santo, não é uma pessoa que está ali numa vitrine para a gente só olhar, admirar e pedir a ajuda deles. Foi essa impressão que eu tive, assim, essa não é impressão, isso que Deus me mostrou, né, como se fosse assim, o santo tá ali numa vitrine pra gente olhar e pedir a ajuda deles, e a gente não pensa nem um minuto em ser também santo. Muitos pensam assim, é o que eu estava ali captando ali do pensamento das pessoas. A gente vive a nossa vida, não, a gente é diferente, a gente tem que viver a nossa vida do nosso jeito e só pedir ajuda para eles. Mas querer imitar, viver a santidade também, não, não é pra gente. Não é pra gente, foi isso que ela falou, não. A dor de Jesus é só ela que pode sentir, a gente não. Isso me deu uma dor tão grande no coração, meu Deus, eu fiquei perplexa, assim. Aí eu não, a situação, aí é isso, é triste, porque a gente sabe o plano de Deus, entende o que Deus quer, né, qual é a vontade dele. Quando ele colocou a Luísa, por exemplo, a Luísa, como ele fala da Luísa, né, ele fala que escolheu ela é ele, a mãe dele e ela. Que se a gente visse só ele e a mãe dele como exemplos, a gente ia nunca querer algo, a gente ia falar, impossível viver na divina vontade. Porque o exemplo é Jesus e Maria. Ele é Deus, ela é a mãe dele, ela é imaculada, então não tem como eu alcançar. Mas aí ele coloca a Luísa, que é como a gente, nasceu no pecado, foi batizada, recebeu os sacramentos, mas é da nossa estirpe humana, né? E que não é imaculada. Então a gente é para olhar para ela e ver, é possível, por quê? Porque ela também é da minha estirpe.
Aí então, assim, aí hoje muitos olham para os santos, como no caso da Santa Rita, né, que a gente estava meditando, e não enxerga isso. Não, ele não enxerga, não consegue enxergar isso, que é possível também alcançar a santidade, que é isso que Deus quer. Não é, claro que não é com as nossas forças, lógico que não, mas que essa é a vontade de Deus para todos. Aí ele dá exemplo de vários para a gente também querer. E ele dá exemplo de uma santa que é casada. Aí eu tava lavando a louça, né? Lavando a louça e meditando nisso. Eu, Jesus, que diferença que tem, assim, os atos que ela fazia. Ela lavava a louça, ela cuidava da casa, igual eu tô cuidando aqui. E por que que as pessoas acham que não é possível a gente, que não é a sua vontade pra gente também, que essa vocação não é pra nós também? Por que que assim, fiquei meditando sobre isso, né? É, que isso também é pra gente, pra todos, que a vocação pra santidade é pra todas as pessoas. E Jesus quer a santidade divina e vai além, né? Vai além, porque que ele criou a gente todos para a santidade. Não é só para a gente pensar que quem tem essa vocação, que o plano de Deus é que só os que estão no altar sejam santos, que ele escolheu pessoas para falar assim, essa aqui é santa, só essa, com nome, sobrenome, e que elas seriam reconhecidas e colocadas no altar. Então, assim, dói, sabe, dói a gente ver assim, como, como as pessoas não, como a gente não enxerga a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito da criação. O propósito da criação é todos nós, ele criou todos os seres humanos, sem exceção, para viver com a vontade dele, para viver a santidade divina. Aí a gente, o pensamento que muitos têm é que a gente não é chamado para viver nem santidade humana, nem as virtudes, que é só para a gente viver pecado mesmo todo dia, viver pecando. É muito triste, gente. É muito triste ver isso. Não, que pra gente é isso que Deus. Olha só o que a gente pensa. Não, isso que Deus pensou para nós. Para nós, ele pensou isso. Para nós, ele pensou assim. Para todos, assim, a galera mesmo, assim, ó, ele pensou assim: vou fazer vocês para viver no pecado, para viver na miséria, para viver infeliz e mendigando, suplicando ajuda para os santos que eu escolhi e coloquei no altar. Muito triste de pensar isso. A gente pensar isso de Deus, sabe? É muito triste. Muito triste. Então, é isso. Então, todos têm que entender o propósito da criação. O propósito da criação. Mas isso não é a igreja, não é a igreja, a doutrina que fala isso que eu estou falando. Isso é pensamento de pessoas, de algumas pessoas. Mas a doutrina da igreja é o que o Padre Paulo está falando lá. Até onde a igreja chegou de conhecimento. Que o homem foi criado para participar da natureza divina. Então, as pessoas é que não estão sabendo, que não estão se aprofundando no catecismo, no conhecimento da doutrina da patrística lá da igreja, porque o que a igreja fala, o que o padre Paulo Ricardo está condensando ali todo o conhecimento que está na igreja, é que o homem foi criado para participar da natureza divina. Está na Bíblia também, São Pedro fala. Então, muitos leigos, né? A gente, os fiéis, tem que saber disso. E os padres falam isso, né? E os padres falam isso, porque aí Jesus está falando aqui. Muitos, ao invés de levar luz, levam as trevas. Porque para a gente, a igreja, as pessoas chegar nesse conhecimento, o conhecimento é passado através dos sacerdotes. Então, se eles não estão falando, se alguns não falam, muitos estão levando trevas, não levando luz, aí as pessoas vão continuar com esse pensamento de que a santidade é só para quem está lá no altar. Aí no outro trecho, a rainha mãe conforta Jesus, transporta-a para o purgatório. Esta manhã, ao ver meu adorável Jesus, me transportou para fora de mim mesma e me pediu um consolo às suas penas. E eu, não tendo nada, disse: Meu docíssimo amor, se estivesse a rainha mamãe, poderia reanimar-te com seu leite, porque eu não tenho outra coisa que misérias. Nesse momento veio a Santíssima Rainha e eu imediatamente lhe disse: Jesus sente a necessidade de um alívio.
Dá-lhe o teu docíssimo leite para que fique aliviado. Então nossa amadíssima mamãe lhe deu seu leite e meu amado Jesus ficou todo aliviado. Depois, dirigindo-se a mim, me disse: Eu me sinto confortado. Também você se aproxime dos meus lábios e beba parte desse leite que recebi de minha mãe, para que possamos ficar ambos reanimados. Assim eu fiz, mas quem pode dizer a virtude daquele leite que saía a borbotões de Jesus e que continha tanto que parecia uma fonte imensa, que embora bebessem todos os homens, não diminuiria em nada, não diminuiria em nada. Ela é mãe de todos, né? Então todos recebem dessa fonte que vem dela, do que sai dela, né? O que ela recebeu de Deus, o que sai dela e o que sai dela é o que ela recebeu de Deus. Ela é por graça, o que Deus é por natureza. Então a gente bebe, bebe, não acaba. Depois disso, giramos um pouco pela terra, e em lugar parecia que estavam pessoas sentadas ao redor de uma mesinha que diziam: haverá uma guerra na Europa, e o que será mais doloroso é que será produzida por parentes, que era a Primeira Guerra, né? Primeira Guerra Mundial. Haverá uma guerra, sim. Em 1914 teve a Primeira Guerra, e esse trecho é 1900. Jesus a escutava, mas não dizia nada a respeito disso. Por isso eu não estou segura se acontecerá ou não, sendo os julgamentos humanos mutáveis e o que hoje dizem amanhã desdizem. Depois transportou-me para dentro de um jardim, onde sobressaía um edifício grandíssimo, como se fosse um mosteiro, povoado de tanta gente que era difícil contá-lo. Interessante, né? As almas do purgatório, num lugar como se fosse um mosteiro. Num jardim, num lugar como se fosse um mosteiro. Meu adorável Jesus, à vista daquela gente, se virou de costas e se abraçou a mim, pondo sua cabeça apoiada em meu ombro junto ao meu pescoço e me disse: Minha querida, não me faça vê-las, senão sofreria muito. Então, como se fosse um mosteiro, dá a entender que são pessoas da igreja, né? Religiosos, não sei, foi isso que veio no meu coração. Que é um mosteiro. Então, quem está ali no mosteiro, religiosos. Mas aí, deixa eu ver o que fala aqui. Ele falou: Não me faça vê-la, senão sofreria muito. Também eu o abracei e, aproximando de uma dessas pessoas, disse: Ao menos digam-me quem são. E ela respondeu: Somos todas almas purgantes e nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. E como não se satisfazem, nós estamos obrigados a estar aqui, longe de nosso Deus. Que pena é para nós, porque Deus é para nós um ser necessário, do qual não podemos prescindir. Sentimos uma contínua morte que nos martiriza no modo mais impiedoso. E se não morremos é porque nossa alma não está sujeita a isso. Assim que sofredores como estamos, sendo privados de um objeto que forma toda a nossa vida, imploramos a Deus que faça sentir aos mortais uma mínima parte de nossas penas, privando-os do que é necessário à manutenção da vida corporal, a fim de que aprendam por sua própria conta como é doloroso estar privado do que é absolutamente necessário. Então é interessante o que elas falam, né? Somos almas purgantes e nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. Não sei, vem no meu coração que são pessoas religiosas que teriam sucessores, como se fosse uma madre, que teria uma sucessora. Pode ser, né? Mas, mas isso serve aqui para todas as almas, para entender o purgatório, né? Não só para pensar que fechar esse raciocínio só no que é um padre que vai, um bispo que vai deixar o sucessor, ou uma madre religiosa, assim, porque falou mosteiro, aí deu a entender isso, mas é uma informação para a gente entender o purgatório, que a libertação das almas está condicionada a resolver pendências na Terra, ela deixou coisas por resolver, por fazer, por exemplo, se for uma, ó, nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. E como não se satisfaz, então, coisas que ela não fez na missão dela, a pessoa tinha uma missão na Terra e ela não foi cumprida, essa missão não foi. Ela não deixou o legado que tinha que deixar. A missão não foi concluída, ela não fez o que devia fazer.
E aí ela tinha que é a pessoa que vai suceder ela por exemplo, ela ocupa uma missão de madre, pode ser, né, um exemplo. E o sucessor, quem for substituir, vai ter que concluir o que ela não fez. Aí a pessoa não conclui, porque ela também vive, não está atenta à vontade de Deus, a que Deus queria dela nessa missão. E aí a pessoa também não faz, e ela tem que ficar no purgatório. Olha aqui, nós estamos aqui, como não se satisfazem, nós estamos obrigados a estar aqui, longe de nosso Deus. Eu vi uma história uma vez acho que foi o Padre Pio, que viu uma alma do purgatório na igreja, fazendo um trabalho na igreja, tipo assim. Aí ele falou que estava lá porque ele não sei se foi num filme que eu vi sobre o purgatório, que enquanto ele estava na Terra, ele não fez o trabalho dele, não fez o que tinha que fazer na igreja, não fez. E aí a pena dele era ficar ali naquele lugar. Então a pessoa deixou um legado, tinha que deixar um legado e não deixou, cumpriu uma missão e não cumpriu. E a pessoa que sucede não cumpre. Exemplo também, uma família uma pessoa que tem que dividir uma herança, né? Não divide, não faz. Aí os filhos têm que fazer isso, e os filhos não fazem também. Aí a pessoa fica ali condicionada à libertação dela, ela fica sofrendo para pagar isso. Aí elas são obrigadas a estar longe de Deus, que é pena para nós, porque ele é necessário. Não pode ficar sem ele. E aí sente uma contínua morte. Só não morre porque a alma já está no estado, não tem como mais morrer. E aí Jesus fala, né? O Senhor, aí ela foi levada para outro lugar e sentindo compaixão por aquelas almas, disse: Como, ó meu bom Jesus, viraste o teu rosto daquelas almas benditas que tanto suspiram, enquanto bastava só fazer-te ver para que ficassem livres das penas e ficassem beatificadas? E ele, minha filha, se eu me mostrasse a elas, como não estão de todo purgadas, não teriam podido sustentar minha presença. E em vez de lançar-se entre meus braços, confundidas se teriam retirado, e não teria feito outra coisa que aumentar meu martírio e o seu. Por isso que eu fiz assim. É muito triste, né? Elas não conseguem ficar, se a nossa alma não consegue estar na presença de Deus se ela não estiver purificada. A vontade que a gente tem é de sair correndo. A gente sabe disso, ainda em vida. Quando a gente está em pecado mortal, você não consegue ficar na presença de Deus. Não consegue. Quando você está em pecado, você não consegue entrar dentro de você e orar e rezar. E se você sente a presença de Deus, você quer correr. Eu sei porque eu vivi muito isso. Antes, assim que eu me converti, eu já tinha pedido perdão de todos os pecados. Já tinha pedido perdão de tudo. Não é que você está em pecado mortal, vai sentido, não é assim. Mas assim, o que eu tô querendo explicar assim, que a gente quando a gente não tá purificado, que assim, ó, eu lembro que eu tinha me convertido, eu já tinha pedido perdão de tudo, de tudo. Mas tinha muita coisa ainda na minha alma que eu me via suja, que eu não me sentia perdoada. Ainda estava no processo de me perdoar. Pedir perdão a Deus e aceitar o perdão de Deus. Eu ainda estava assim nesse processo. E eu começava a rezar e eu sentia a presença de Deus. E eu parava de rezar. Porque eu não suportava sentir a presença dele. É muito triste. E eu chorava muito. Porque eu queria poder sentir a presença de Deus e eu não conseguia. Eu era nesse grau assim. Eu parava de rezar. Eu estava rezando e eu começava a sentir a presença de Deus. Quando eu começava a sentir, eu parava de rezar, porque eu não conseguia sentir. É uma coisa muito forte. Então a alma, imagina só a alma. Eu estava no meu corpo, estava no meu corpo. Imagina só a alma, como fica. Quer sair correndo. Não consegue se colocar na presença de Deus. E aí aumenta o martírio da alma. É realmente dói. É muito triste, porque você quer, mas você não pode, não consegue. E aumenta o martírio da alma e o martírio de Deus, que ele quer se aproximar e você não consegue.
por causa da purificação que tem que ser feita, de tudo que tem que ser purificado, resolvido assim na sua alma, né? Amém, filha de Jesus, eu confio em vós, amém.